Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guerreiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal favorito. Hoje estou trazendo mais um vídeo de Minecraft, dessa vez um pouco diferente, depois de sumir um tempinho. Vocês devem ter notado que eu sumi, mas isso teve motivo. Acontece que eu estava trabalhando em alguns projetos meus, mas já já eu falo. Mas basicamente, o vídeo de hoje é sobre um bioma, bem esquecido do Minecraft. Esse é o pântano, o bioma com mais potencial desperdiçado de todos. Ele, basicamente, poderia ter muito mais coisa, novas árvores, novos animais, novas plantas, nova fauna, flora, tudo. Mas infelizmente a Mojang simplesmente decide não atualizar ele. E é por isso que eu, Guerreiro Oxalis Flamengo, estou aqui para mudar o pântano. Adicionar tudo que a Mojang esqueceu de adicionar. Mas agora, por que eu fiquei sumido? Basicamente é que eu estava trabalhando em alguns projetos meus, que são o Essence of Adventure e também um canal secundário, o Guerreiro Jogos Horripilantes. O Essence of Adventure, ou Essência da Aventura, ele é o meu addon, ou seja, uma modificação do jogo. Ele adiciona novos chefes, novos itens, novas armaduras, muita coisa ao jogo. É basicamente o que eu faço aqui no canal. Na verdade, o que eu vou fazer, né? Não tem quase nenhum vídeo sobre isso aqui. Mas também tem outro projeto, que é meu canal secundário, o Guerreiro Jogos Horripilantes. Mas tem uma coisa, esse canal ele é para mais de 16 anos, pois é um canal de terror, né? E aí tem esses temas, tem sangue, tem violência. Então não é um canal para crianças. Com isso explicado, acho que já podemos começar o vídeo. Primeiramente, você terá que se acostumar com essas três árvores aqui. Essa é a Alder, é uma árvore bem comum em pântanos, por isso eu adicionei ela. A segunda árvore é o Salgueiro Chorão. Essa é uma árvore secundária. Ela não é muito comum, mas ela também aparece no bioma. E ela tem essas vinhas aqui. Eu não sei se são vinhas mesmo ou se são partes da folha dela. Mas no jogo eu faria como vinhas separadas, que nem estão aqui. Você poderia pegar e botar em qualquer bloco. E a terceira e última árvore é a Alder Seca. Ela seria uma árvore sem folhas, que seria igual a Alder, só que não teria folhas de novo, e ela teria uma madeira molhada. Com essas árvores já conhecidas, podemos começar o pântano. Primeiro, a primeira mudança que eu faria é o terreno. O terreno do pântano, ele é igual de todos os outros biomas. Por isso ele tem grama, ele tem muitas montanhas, tipo, vai um relevo que vai em outro que sobe e vira uma montanha. Um pântano não é assim. Por isso eu faria algumas mudanças. Além de que, ao invés de ter argila no chão, teria lama. Ou talvez aonde a grama fosse lama e a argila continuaria. Talvez fosse assim, não sei. Mas eu faria o terreno mais ou menos assim. Deixa eu pegar os blocos que eu esqueci de separar. Basicamente teria muita lama e algumas gramas aqui e ali. Tipo, não seria tão raro, mas teria mais lama do que tudo. Talvez eu pudesse ter até uma variante. Uma lama com grama em cima. Aí ela cresceria na grama. Não. E aí ela cresceria na lama. E teria umas ilhas assim, ó. Aí você se separaria, teria um espaço para passar de barco. E eu vou fazer essas ilhas aqui e já volto. E aqui voltei. É, eu coloquei bastante lama e algumas gramas. Mas aí é só encher de água e pronto. Pera aí. Inclusive, essas ilhas seriam no nível da água. Então não teria mais a montanha do pântano. No máximo teria um relevinho aqui. E aqui eu terminei e botei água. Mas falta uma coisa. O que é um pântano sem plantas, né? A flora do pântano seria bem diversificada. Eu vou começar com as plantas aquáticas. As plantas aquáticas seriam as ninféias, que isso aqui não é uma Vitória Régia, é uma ninféia.
por mais que o Minecraft tenha traduzido, uma Vitória Regia, ela é totalmente circular. Uma Ninféia, ela tem essa boca do Pac-Man. Essa é a diferença. E elas são menores. E também no meio das ninféias teria a flor da ninféia. Ela poderia ser branca ou rosa. Seria do tamanho de um bloco, mas você poderia passar entre ela. Tipo, do tamanho de um bloco, eu digo assim. Ela vai de um lado do canto do bloco até o outro, mas não da altura do bloco, claro, né? Aí eu posso espalhar algumas ninféias aqui. É difícil não falar Vitória Régia, né? Depois que você cresce vendo isso escrito como Vitória Régia. Aí eu venho aqui, coloco mais algumas flores. Inclusive eu faço isso com um painel de vidro verde e uma flor de cacto. Na primeira vez que eu vi essa flor de cacto, eu pensei, é uma flor de ninféia. Por que não adicionaram? E também espalharia um pouco de erva marinha. Depois da atualização aquática, foi adicionada essa planta nos pântanos. Inclusive eu faria uma mudança. No jogo nós temos. Onde que tá? Aqui, ó. No jogo nós temos a erva marinha e a erva marinha grande. Mas seria legal se tivesse uma variante que ela sai da água. Ela começa na água, mas sai da água. Que nessas plantas tipo capim que saem da água. Ou na verdade uma planta nova. Acho que isso seria até mais legal. O próximo passo é adicionar a vegetação na terra. Eu adicionaria muitas gramas altas, porque dá aquela sensação de mato mesmo. Mas também eu colocaria alguns arbustos de vagalume por aqui e ali. Inclusive, outra mudança que eu faria é fazer uma versão desse arbusto que ele é 2 blocos de altura, que nem a grama alta. Ficaria bem legal e bem estilo de pântano mesmo. Outra coisa que eu adicionaria seria um arbusto de fruta. Eu não sei se tem pântanos na vida real, mas eu acho que combina. Ainda mais que tem uns elementos fantasiosos aqui no meio. E agora eu adicionaria outro tipo de arbusto, que é esse aqui. Seria que nem aqueles arbustos da selva. Teria uma madeira no meio e algumas folhas em volta. E ele ficaria espalhado aí pelo bioma. Ficaria bem legal. E agora para as flores. Mas teríamos a rosa do pântano, que é uma planta bem bonita, é um arbusto. Ela é bem legal. Teria mais uma variante de rosas no jogo. Teríamos também a Marsh Marigold. Essa é outra planta típica de áreas úmidas, de zonas úmidas. Zonas úmidas é o termo usado para esse tipo de bioma, que tem várias ilhas quebradiças, a terra não é muito firme, tem muita água, é tipo uma planície alagada. No caso do pântano, ele é uma floresta alagada, porque ele tem árvores. Essa é a grande diferença de um brejo, uma marche para um pântano. Inclusive, marsh marigold, é um tipo de zona úmida, que é um bioma bem legal, que tem muita grama, muita água, é basicamente uma planície alagada. E agora eu adicionaria um novo tipo de vegetação. Estou espalhando pods aqui para colocar esse novo tipo, que são os cogumelos. Não poderia faltar cogumelos no pântano, porque bem, são áreas úmidas e fantasiosas, porque é no Minecraft, então poderia ter cogumelos gigantes. Eita, vou ter coral. Não tem coral no pântano. Mas aí, teria esses cogumelos gigantes aqui. Inclusive, na versão Bedrock, você deve estar estranhando, porque já temos no pântano. Mas acontece que na versão Java, a de computador a original, não temos. Por isso, algumas pessoas não sabem disso. Nós da Bedrock que somos sortudos. Na verdade, eu não sei se essa paridade foi consertada ou se ela ainda continua. Não sei se já tem cogumelos gigantes no Java, mas começou no Bedrock isso. Agora vocês já podem ver que tá bem legal.
mas eu adicionaria um novo tipo de cogumelo, que é o cogumelo roxo. Ele seria roxo e teria, teria um formato bem exótico. Ele seria basicamente, ele teria essa plataforma do cogumelo marrom, só que ele teria esse chapéu que nem do cogumelo vermelho. Aí fica parecendo um chapéu de bruxa. Fica bem interessante. Inclusive, seria mais legal se o cogumelo marrom fosse azul, porque é azul vermelho dá roxo, mas não é. E outra mudança que eu faria é agora os cogumelos, eles poderiam dar madeira ou outras coisas, outros itens. Uma madeira própria, um bloco próprio, que aí você pudesse transformar tanto esse bloco que parece uma esponja, esse branco, o marrom e esse vermelho em blocos decorativos. Principalmente o caule, que seria uma nova madeira. Parecida com a madeira pálida, só que um pouco diferente. Para não ser tão igual. Inclusive eu usei aqui nessa estrutura, a Casa da Bruxa renovada. Esse bloco branco aqui é para ser a madeira do cogumelo. Eu já fiz algumas estruturas aqui, então eu posso vir aqui e colocar elas. Vejam só a Alder Tree. Ela ficou bem bonita, eu gostei bastante. Olha. Ah, meu nossa. Aí. Assim ficou bem bonito. Ó, claro que teriam menos plantas por metro quadrado, teriam menos cogumelos, mas as árvores seriam populosas, porque é uma floresta. E aí, eu só tô colocando muita coisa aqui, muita informação, porque eu só tenho 32 por 32 de espaço para mostrar. Aí é por isso. Aí eu espalharia bastante as árvores aqui, colocaria aqui, aqui e aqui. Ficou muito bom, já tá muito bom. Só vou colocar mais uma aqui. Prontinho. Agora eu posso começar a colocar. Primeiro, olha que bonito que ficou isso aqui. Eu faria uma casa aqui. Parece uma floresta de carvalho escuro, só que meio diferente. Agora podemos botar o salgueiro. Aqui o salgueiro, ele seria que nem a bétula. E essas árvores seriam que nem na floresta normal do Minecraft. As alders são o carvalho, que é a dominante, e o salgueiro seria que nem a bétula, que é um pouco mais rara. Não tem muita bétula por aí. Mas eu colocar aqui, mas eu colocaria aqui outro salgueiro, mais um aqui. E olha que bonito que ficou. Eu faria uma casa aqui com certeza. Também ficou aquela ideia de lugar que não é muito firme para fazer uma casa. As árvores são tortas, a grama não é muito firme. Ficou da hora. E ainda tem espaço para passar com barco. Isso é muito interessante. Também teriam árvores caídas, claro. Eu botaria esses troncos aqui. Esse seria o tronco molhado, que eu já falei na árvore seca. Falando nela, vamos colocar ela aqui. Aqui e aqui. Não vou botar muita para não ficar muita informação. Quebrar essa aqui. E Chablau. Uma coisa que eu esqueci é botar cana de açúcar, cara. Cana de açúcar tem no pântano normal do Minecraft, mas eu não botei. Agora vocês devem estar sentindo falta de uma coisa, a orquídea azul. Ela continuaria se spawnando normalmente no jogo, no bioma, né? Mas eu faria uma mudança. Às vezes os galhos, eles poderiam ter uma orquídea em cima. Isso ficaria muito bonito, cara. Até porque na vida real, as orquídeas ficam em árvores geralmente. Não sei se eu tô muito certo, mas eu já vi uma orquídea em uma árvore. Então eu acho que faz sentido.
Elas não são plantas parasitas. Elas apenas vivem ali, fazem hemorragia, mas não sugam os nutrientes da árvore. Eu acho que ficaria muito interessante. Também faria algumas outras variantes, como umas com líquen, umas com vinhas. Aqui, vinhas, vinhas, vinhas. As estruturas seriam as seguintes. A primeira e mais simples seria isso aqui. Isso aqui é uma pedra, um pedregulho gigante. Que nem aqueles que tem na taiga. Aí ele poderia spawnar por aí. Poderia ter líquen, poderia ter uma lanterna de cobre. Seria bem interessante à noite. E teria um pouco de tapete de musgo, para não ficar muito fácil achar o musgo. Na verdade, eu acho que eu faria totalmente com musgo. A segunda estrutura que eu faria seriam as ruínas. Que nem naquele mod lá do Between Lands, que tem as ruínas que você chega até a dimensão. Isso até abriria uma porta para caso a Mojang quisesse explorar mini dimensões ou alguma coisa assim. E aí você poderia encontrar, inclusive encontrar esse bloco, que eu acho que não spawna em nenhum bioma, nenhuma estrutura. Eu não sei se esse bloco spawna, mano. Acho que não. Nem na Stronghold. Então seria uma boa oportunidade de encontrar ele aqui. Não que seja muito difícil fazer, mas, né? Diversidade. E por último temos a Casa da Bruxa. O xodozinho do pântano. Ela usaria a madeira molhada, principalmente aqui embaixo. Ficaria a madeira molhada, mostrando que está bem molhado. E ela usaria aqui em cima também. Usaria a madeira do cogumelo, da alder, do salgueiro e a molhada. E teria esse telhado de tijolos com musgo. E teria até bloco de musgo em cima, para mostrar que se alastrou mesmo. E já que é uma estrutura meio rara, faz sentido do botar musgo mesmo aqui. E por último, para os mobs. Os mobs do pântano, eles seriam bem diversificados. Já temos o sapo, o slime. Ele comeu na minha frente. Isso aqui é uma boa adição da Mojang nos últimos tempos, ainda mais com essa textura 3D aqui. Mas eu faria uma mudança. Ele poderia ter também uma variante de zumbi. Teria o zumbi pantanoso, ou o outro nome, né? Encharcado, alguma coisa assim. E aí teríamos essas duas variantes pantanosas dos mobs no pântano. E agora entre os mobs novos. Eu sei que eu já comecei a falar de um mob novo, mas tá, né? Eu colocaria um inseto, ou um inseto novo, inventado, ou uma libélula gigante. Mas aí o inseto, ele seria do tamanho assim mesmo. Também teríamos uma tartaruga, porque eu acho, porque pelo que eu vi, tem tartarugas em pântanos. Vou até ver de novo para não falar besteira. Por último, eu adicionaria um crocodilo, ou caso a Mojang ainda não mude de ideia com aquela regra dela de não botar animais reais sendo predadores, eu colocaria um lagarto fictício. Não sei, tipo um criptídeo das ideias. E por último, eu adicionaria a garça. Eu acho que o nome disso é garça. Aqui tá em inglês. Eu não pesquisei muito sobre os animais. E aí a garça, ela seria muito alta. E quando ela estivesse aqui na água, ela ficaria bem alta nela. Já que a água aqui é só um bloco. E esse foi o resultado final do nosso pântano. O que vocês acharam? Eu curti muito, ficou muito legal. Tira essa fruta daqui, não é pra ter fruta. E aí ficou bem bonito. Eu curti muito, principalmente com a árvore de Alder. Eu acho que é uma das minhas favoritas, das minhas ideias. E os mobs também ficaram bem interessantes, além da flora. Mas então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenham curtido. Se curtiram, deixa o like, se inscrevam. Esse vídeo foi bem interessante de fazer. Então, se você quer ver mais, já deixe seu like e se inscreva no canal. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!